Capítulo 11. Velocidade de reação. O velho Jiang parece bastante confiante, disse o professor-chefe Wu Tong, rindo, mas seu olhar pousou em Lu Feng. Todos na cena estavam assistindo Lu Feng e aguardando os resultados dos testes. Lu Feng ficou na frente da máquina e soltou um poder explosivo de sua cintura. Seu corpo virou levemente e aumentou ainda mais a força de sua cintura. Em um instante, todo o poder foi transferido para o braço dele. O punho de Lu Feng era como uma flecha disparada de um arco sob a lua cheia, deixando para trás um borrão. Com um somping, seu punho bateu contra a máquina. Depois que ele deu seu soco, Lu Feng ficou encantado. Foi tão bom dar esse soco, todo o poder foi com ele. Ele olhou para a tela e viu. 1101 kg. Boa. Nada mal. Muitos lutadores na cena imediatamente o elogiaram. O instrutor-chefe Wu Tong esfregou o queixo e assentiu. Não é mal, rapaz. Certifique-se de nunca perder o seu chi ao atirar o seu soco. Se alguém ignorar tudo e só quiser resultados mais altos para a força do punho, ele perderá o seu centro de chi. O soco pode ser mais forte. No entanto, contra monstros, perder o seu centro de chi é suicídio. Não é mal, não é mal. Haha, esse garoto Lu Feng tem ótimas habilidades de combate. Instrutor Jiang Nian riu, ele derrotou facilmente 3 membros de elite que tinham em torno de seu nível de força e velocidade. Lu Feng ficou encantado depois de ouvir os elogios do instrutor e do instrutor-chefe. Ele teve um coma 2 vezes quando era mais jovem, o que levou a um aumento de força e velocidade. Desde então, ele fez um plano para se tornar o melhor lutador. Um lutador muito bom precisa de grandes habilidades de combate. Em sua adolescência, embora ele não tenha ingressado no Dojo dos Limites, ele procurou alguns conhecimentos básicos de artes marciais e treinou sozinho em casa para acumular a experiência. É por isso que suas habilidades de combate são ótimas. Um bom broto de feijão. Sim, passou. O instrutor-chefe, Wu Tong, escolheu aleatoriamente outro documento de identidade e escaneou. Próximo, Baiyang. Lu Feng voltou para o lugar onde os examinandos deveriam ficar. Não é mal, louco. Yang Wu riu. Lu Feng sorriu. Asterisco, asterisco, asterisco. Todos os 8 terminaram rapidamente o teste de força e apenas um falhou e foi desqualificado como resultado. Sua força de punho foi de apenas 892 kg. Então, para o próximo teste, o teste de velocidade, restavam apenas 7 pessoas. K.A. O instrutor-chefe Wu Tong caminhou em direção ao testador de velocidade e ligou o interruptor. Um por um, em ordem inversa. Primeiro, Yang Wu, instrutor-chefe Wu Tong ordenou. Yang Wu foi o último a testar sua força, então ele será o primeiro a testar sua velocidade. Yang Wu respirou fundo. Ele levou o exame lutador em perspectiva quase 10 vezes e falhou no teste de velocidade todas as vezes. Irmão Yang, você pode fazer isso. Lu Feng deu um tapinha no ombro de Yang Wu. Observe-me. Yang Wu ajustou a respiração e correu na pista. Instrutor Jiang Nian franziu a testa assistindo isso. Yang Wu também foi da seção Xian, mas ele já falhou o teste de velocidade tantas vezes. Traço. Yang Wu pisou na superfície do chão e emitiu um som baixo. Com a força de seus braços e seu começo explosivo, ele rapidamente acelerou até sua velocidade máxima. Suas veias estavam aparecendo em seu rosto marcado e ele correu enquanto cerrava os dentes. Ele ainda soltou um uivo baixo depois de terminar o teste. Eu devo passar com isso. Yang Wu parou e uivou em seu coração. Ele virou a cabeça e viu Lu Feng dar um joinha para ele. Depois de ver isso, Yang Wu sentiu como se fosse para o céu. Haha, Yang Wu, boa sorte. Você realmente passou. Instrutor Jiang Nian também soltou uma risada refrescada. Yang Wu correu e olhou para o visor 25.1m/s. Ufa, tão perto. Até Yang Wu riu. Se sua condição corporal fosse um pouco pior, ele poderia não ter alcançado 25 metros/s. Se assim for, então ele teria falhado mais uma vez. Sim, passou. O instrutor-chefe Wu Tong também sorriu. Próximo. Todos fizeram os testes um por um. Como Lu Feng era a segunda pessoa a fazer o teste de força, ele foi o penúltimo a fazer o teste de velocidade. Foi a vez de Lu Feng em breve. Lu Feng, instrutor-chefe Wu Tong gritou. Faça o seu melhor, louco. É melhor passarmos para o exame de combate juntos. Yang Wu encorajou e Lu Feng sorriu e acenou com a cabeça. Ele andou na pista e ajustou seu padrão de respiração. Ele pulou levemente 2 vezes no lugar. Lu Feng era diferente de Yang Wu, que era do tipo de força bruta, ele deu uma sensação relaxante. Vosh. Exatamente quando ele exerceu sua força, Lu Feng era como uma pantera cuja velocidade não tinha rival. Ele trouxe uma forte corrente de vento enquanto passava pela região de testes de velocidade. Você poderia dizer apenas com os olhos que a velocidade de Lu Feng era significativamente maior do que a anterior. Eu senti que estava tudo bem. Lu Feng virou a cabeça e viu Yang Wu dando um joinha. Mesmo o instrutor-chefe Wu Tong e o instrutor Jiang Nian não puderam deixar de acenar com a cabeça em sinal de louvor. Lu Feng se aproximou e olhou para a tela. 28,6 m/s. Boa velocidade, na verdade é muito maior do que a marca da passagem. O instrutor-chefe Wu Tong riu e assentiu. Último, Tong Guan. Após o teste de força, uma pessoa foi eliminada. Durante o teste de velocidade, 2 pessoas foram eliminadas. Agora só restavam 5 pessoas. O terceiro teste é o exame de velocidade de reação. O instrutor-chefe, sigam-me, Wu Tong, trouxe o grupo de lutadores e as 5 pessoas restantes dos exames anteriores. Eles chegaram na sala de testes de velocidade de reação conectada à sala de treinamento. A sala estava em torno de 100 pi. É claro que, comparados aos gigantescos salões de treinamento que eram alguns milhares de pessoas, as salas de velocidade de reação eram claramente muito menores. Havia apenas uma máquina grande e aparentemente valiosa colocada no chão. Na frente da máquina havia algo que parecia uma metralhadora de 6 canos.
No entanto, havia facilmente algumas dúzias de buracos na máquina, por isso tinha muito mais locais de disparo do que uma metralhadora. Primeiro, Tong Guan. Instrutor-chefe Wutong declarou. O homem de barba inteira imediatamente pisou na frente da arma. Ele estava em um círculo que tinha um diâmetro de 3,6 metros. Clatter. O interruptor foi ligado. Uma luz vermelha começou a emitir acima da borda do círculo. Era assim que o lutador dentro estava cercado por uma cortina vermelha. Lembre-se, não importa o que, não deixe o círculo. Uma vez que você sair, isso conta como um fracasso. Se seu corpo entra em contato com a luz vermelha, você perde pontos. Depois de instrutor-chefe Wutong terminou dizendo que ele andou para o testador de velocidade de reação e apertou um monte de botões e ajustou o poder. Havia muitos níveis de poder diferentes. O mais baixo é destinado a membros intermediários. E o mais alto é destinado aos melhores lutadores. Comece. O instrutor-chefe apertou um botão vermelho. Bep bep. O gigantesco canhão da máquina começou a girar e todas as dúzias de balas começaram a emitir uma luz vermelha. Havia rápidos e lentos e até a trajetória não era estável. Foi muito caótico e confuso. Em seguida, começou a disparar rapidamente dentro do círculo. O homem de barba olhava para a frente e estava continuamente se esquivando da direita e da esquerda e entre as balas vermelhas. Peu. Peu. 2 acertos consecutivos. No entanto, essas balas são como borracha e não têm poder e velocidade, por isso não fazem mal. O tempo passou devagar. O homem de barba estava tentando o seu melhor para se esquivar e o cronômetro estava chegando a 1 minuto. Tot. Depois que o instrutor-chefe Wutong apertou o botão, as balas rapidamente pararam. A tela do meio exibiu uma grande quantidade de informações. Dentro de 60 segundos, 57 acertos e 3 contatos com a luz vermelha. Desqualificados. O instrutor-chefe, Wutong, disse enquanto jogava a identidade do homem de barba de volta para ele. Por pouco não atingiu a marca. O homem barbudo cerrou os dentes e saiu do círculo enquanto balançava a cabeça. Em seguida, Lu Feng. Instrutor-chefe Wutong ordenou. Depois de bater os punhos com Yang, Lu Feng entrou no círculo. Enquanto Lu Feng estava no círculo e encarava o canhão da máquina, ele respirou fundo. Antes de entrar no dojo, ele praticava constantemente em casa. Lu Feng brilha mais nesses tipos de exames de esquiva. Antes dos exames do ensino médio, eu era atingido em torno de 50 a 55 vezes em 60 segundos. Agora que meu nível de condicionamento físico aumentou, com meu tempo de reação aumentado, passar neste exame não é problema. Lembre-se, não deixe o círculo, não importa o que. Se você deixar o círculo, você instantaneamente falhará. Se você entrar em contato com a luz vermelha do círculo, você perde pontos. Depois instrutor-chefe Wutong disse que ele apertou o botão vermelho. Bep bep. O cano do testador de velocidade de reação começou a girar rapidamente. As dezenas de canos do canhão começaram a emitir luz vermelha e logo dispararam as balas de borracha rapidamente. HM. Lu Feng olhou para a frente e calculou rapidamente as posições em sua cabeça. Como se ele fosse um gato, ele continuamente balançou a cabeça para a esquerda e direita e evitou as balas um por um. Claro, algumas das balas eram muito rápidas para se esquivar, então ele só poderia ser atingido. Quando Lu Feng estava se esquivando, muitos dos lutadores começaram a falar. Esse garoto não é ruim, sua velocidade de reação é excelente. Na verdade, ele é rápido e tem uma boa base e forma. Olha, seus pés são como almofadas de gato, ele nunca perde o equilíbrio após cada turno, o que lhe permite mudar rapidamente de direção. Esta forma, se ele não for um gênio ou não trabalhou amargamente por 10 anos, então não há como ele ser capaz de ter esse tipo de base sólida. Todos os lutadores no local ficaram surpresos. O nível de condicionamento de um lutador pode ser treinado. Mas a forma e a habilidade dependem da experiência. Um nível de condicionamento físico mais alto não corresponde a uma melhor forma. Tot. Depois de pressionar o botão, o canhão da máquina começou a abrandar e uma grande quantidade de dados foi exibida. Dentro de 60 segundos, 28 acertos, 0 contatos com a luz vermelha. Excelente. O instrutor-chefe Wutong deixou escapar um sorriso. Nada mal, Lu Feng. Eu a parabenizo. Depois que os documentos oficiais chegarem e seus dados forem gravados, você se tornará um lutador em perspectiva. Após o exame, um certificado oficial será emitido e seus registros serão enviados à Agência de Informações sobre Cidadania no prazo de 7 dias. Lu Feng apertou firmemente seu punho direito. Eu finalmente consegui. Eu finalmente me tornei um lutador em perspectiva. Lu Feng, 1º de agosto marca a data do exame de combate. Chegue ao salão do limite ao amanhecer. Sob a orientação de um instrutor, você irá com outros lutadores em perspectiva para caçar monstros fora das bases humanas. Depois de passar no exame, você vai se tornar um verdadeiro lutador. Instrutor Jiang Nian sorriu quando disse isso. Continua no próximo capítulo.